Bom, vamos lá então começar. Bom dia. Eu espero que seja possível a todos enxergarem, porque algumas coisas aqui estão nesse verde, mas enfim, se não enxergarem, depois eu vejo são poucas coisas, uma pouca parte que eu vou disponibilizar isso para vocês depois. Eu não vou entrar muito no mérito de apresentações aqui, imagino que o professor Francisco e a professora Graça já tenham falado alguma coisa, e até mesmo porque eu tinha uma expectativa de 1h30 de apresentação e agora eu fui coagido a falar em 1h15 no máximo. E como eu já tinha o planejamento de falar não 1h30, mas 1h40, né? Que é o normal, você adia um pouquinho. Mas enfim, primeira pergunta, quem sabe o que é blockchain e como funciona? Mas quem sabe de verdade? Não é assim, eu acho que é moedas digitais e pronto. Até porque moedas digitais eu acho que eu vou citar em 2 slides apenas, dos 425 que eu fiz para a aula de hoje. Eu faço essa pergunta por quê? Porque aqui eu dividi em 4 partes, na verdade. Uma primeira parte que é um pouquinho mais técnica e só uma coisa, eu não sei se foi falada, a minha primeira graduação foi em Ciência da Computação. Então agora eu estou colhendo os frutos da união de Direito e Tecnologia e por isso eu acho extremamente relevante falar um pouquinho sobre isso daqui, para que fique claro o que é isso, porque se fala demais, mas não é sempre que se sabe, porque alguns componentes técnicos vão trazer consequências na esfera jurídica depois. Então, primeiro, como o próprio nome já diz, blockchain é uma cadeia de blocos, né? Primeiro, não é um conceito novo, ou seja, tem muita gente que diz, isso surgiu por causa do Bitcoin lá em 2008, 2009. Isso é falso. Esse texto que está aqui, esse artigo de 1991, já fala sobre, não como blockchain, obviamente, mas a ideia de praticamente todos os elementos da blockchain são falados nesse artigo de 91. E a blockchain, como o próprio nome diz, basta traduzir, é uma cadeia de blocos, em princípio, ou seja, a estrutura em que os dados são armazenados em grupos que são blocos. Depois eu fiz aqui um aspecto mais gráfico para mostrar. A ideia é o quê? É que você tem dados, geralmente não são dados grandes, ou seja, você não vai armazenar um vídeo dentro de uma blockchain, por exemplo. É possível, mas tecnicamente não é recomendado. E esses dados, então, eles vão sendo gravados nesses blocos. Cada bloco ele é validado. Talvez você já tenha ouvido falar em mineradores, especialmente na área de Bitcoin, mas isso eu vou falar depois. E eles têm essa questão de criptografia que faz com que um bloco seja vinculado ao anterior. Esse aspecto aqui, ao meu ver, é o mais importante e é o que vai trazer algumas consequências que eu vou chegar lá depois. E outro aspecto é que, em vez de eles serem armazenados em um único computador, em um único servidor, se for o caso de uma empresa, eles são armazenados nos computadores daquelas pessoas que fazem parte da rede, que é essa expressão que eu pus aqui, os nós da rede. Então, usando como exemplo o Bitcoin, que não é um exemplo bom, já começa por aí, mas eu entro no site bitcoin.com, faço o download do aplicativo e a partir desse momento eu sou um nó na rede. Ou seja, a partir do momento em que eu estou conectado, eu já faço parte dessa rede e eu tenho no meu computador uma cópia idêntica que todos os outros usuários daquela rede, ou seja, todas as outras pessoas que também fizerem download daquele mesmo aplicativo, vão ter no seu computador. Dentro dessa perspectiva, aquela questão da criptografia, esse elemento aqui é importante. E esse elemento é importante porque posteriormente ele vai ser considerado, a depender da situação em que ele é aplicado, como um dado pessoal, e aí isso vai se aplicar ao RGPD. E a propósito, fazendo um pequeno parênteses, me parece que no Brasil sempre se fala GDPR e eu já me acostumei com a pronúncia portuguesa, digamos assim, portanto, eu não apenas vou falar RGPD, como está aqui RGPD, tá? Mais para frente, quando a gente chegar lá, então, é o regulamento de proteção de dados. E esse hash, o que importa entender é que ele é esse número de identificação. Eu já vou mostrar como isso é na prática, só para que se tenha uma ideia, e são números em formato hexadecimal. É fácil calcular isso daqui, ou seja, eu inclusive botei mais para frente um link de um site que
traz exemplos, eu não sei se vai dar tempo de mostrar isso na prática, mas depois quem quiser entra lá e põe. E vocês vão ver que você colocar uma frase, colocar um nome, ele vai dar esses 64 dígitos. Se você colocar um único nome. Se você colocar um livro inteiro, a função hash vai dar esses 64 dígitos. Ou seja, independentemente da entrada, do que você coloca, a função vai sempre trazer esse mesmo resultado de 64 números. E isso é relevante, por quê? Porque, em primeiro lugar, ele precisa ser fácil de se calcular, mas, por outro lado, deve ser difícil o contrário. Ou seja, se eu der a alguém um hash, a pessoa, em princípio, deve ser impossível que essa pessoa consiga, a partir desse hash, desse número de 64 dígitos, saber a origem. E isso é importante quando se fala em anonimização dos dados, como a gente vai ver mais para frente. E aqui, só a título de curiosidade, se utiliza essa função aqui, que é um algoritmo, enfim, de open source, todo mundo pode ver o seu conteúdo, como ele é feito, etc., mas é ele que gera isso. Na prática é isso daqui. Eu peguei o título dessa minha apresentação e eu apliquei nessa palavra, nessa expressão, a função hash SHA-256. O resultado é isso aqui é um número. Por mais que aí existam letras, não são letras, são números em formato hexadecimal. E percebam que se eu pego a mesma frase, mas eu coloco só a primeira letra em maiúscula e o restante tudo em minúscula, o hash vai ser totalmente diferente. E isso é importante, essa função hash é extremamente importante do ponto de vista de uma blockchain e, como eu vou mostrar mais para frente, do ponto de vista de proteção de dados. Portanto, repito, se aqui eu botasse esse S final aqui também em letra maiúscula, com certeza não seria esse resultado aqui. Tá? Então, essa função, como eu disse antes, é a principal, é a mais importante no âmbito de uma blockchain. Por quê? Porque aqui nós temos um bloco. Como eu disse antes, um bloco qualquer. Aqui dentro tem dados quaisquer. Não importa o conteúdo disso, porque, enfim, não vem ao caso aqui. Esse bloco, ele tem algumas características técnicas que obviamente não interessam aqui, mas o importante é que esse conteúdo desse bloco, ao aplicar-se aquela função hash nesse conteúdo, ele vai gerar isso daqui. Obviamente que aqui, só em termos explicativos, eu não vou ficar botando 64 números aqui embaixo, coloquei aqui só como explicação. Mas o que é o ponto importante? Aí eu quero que vocês gravem que aqui, óbvio, por questões didáticas, coloquei o A, B, C, D e E. Portanto, eu sei que o conteúdo que está aqui nesse bloco, em uma blockchain, isso aqui estamos falando de uma blockchain, vai gerar esse hash aqui, vai gerar esse número aqui. Quando se adiciona um novo bloco, ou seja, o bloco subsequente, o que esse bloco subsequente vai ter? Ele vai ter os dados que estão gravados aqui, não importa quais são. Ele vai ter o seu número, vai ter uma outra característica, mas ele vai incluir aqui o hash do bloco anterior. Portanto, o que está aqui, daqui para cima, isso aqui corresponde ao conteúdo do bloco 2, nesse exemplo que eu estou dando. E ao se aplicar essa função hash que eu falei, ela vai ser aplicada não apenas aos dados que estão no bloco 2, mas ela vai ser aplicada aos dados mais o hash do bloco 1. Portanto, o hash do bloco 2 vai ser esse daqui. E aí eu repito, esse número que está aqui representa esses dados, esse conteúdo e isso daqui. Por isso que no primeiro slide eu coloquei que esses blocos são vinculados um ao outro de maneira criptográfica. Porque se aplica aquela função, gera esse dado, esse número, e esse número está vinculado ao segundo. Quando se tem um terceiro bloco, e óbvio que aí sucessivamente, o bloco posterior vai ter os seus dados, ele vai ter o hash do bloco anterior, como está aqui, e aqui eu vou ter um hash próprio do bloco 3. E o 4, o 5 e o 6, ou seja, cada bloco posterior em uma blockchain sempre vai ter a identificação do bloco anterior. E óbvio que isso garante, então, a questão de segurança de um bloco a outro. Só vou passar o próximo aí para fechar aqui. Por que isso é extremamente interessante, relevante e importante em uma blockchain? Porque se eu tenho alguém que vem aqui e altera o conteúdo desse dado, mesmo que seja colocando uma única letra aqui,
mesmo que seja tirando um ponto final da frase, mesmo que seja fazendo qualquer coisa, como eu mostrei antes, que tinha as expressões blockchain maiúsculo e minúsculo, o hash vai ser alterado. E aí o que vai acontecer? E aí o hash desse bloco aqui já não será correspondente àquele que está gravado ali. E, consequentemente, todo o restante que vai para frente, ou seja, que segue na cadeia de blocos, vai ser considerado como inválido. E isso aqui, portanto, essa ideia dessa função hash é o que vai garantir a segurança dos dados que são gravados em uma blockchain. Porque, repito, se eu venho aqui e altero qualquer coisa, esse hash é diferente, esse hash já não vai bater com esse daqui, e, portanto, quando um invasor desse sistema, se conseguir for lá e alterar, aqui já vai dar conflito, e aí se percebe, portanto, que aqui houve algum tipo de alteração naquele conteúdo. Diga. O hash é pelo conteúdo dos dados. Não é nem por um nem pelo outro. Depende. Sim. Uhum. Depende do tipo de blockchain. Se for uma blockchain pública, é muito mais difícil. Se for uma blockchain privada, aí é muito mais fácil de descobrir. Eu ainda vou explicar essa diferença, eu acho que é no próximo já, mas vai depender do tipo de sistema que se utiliza, se ela é pública ou privada. Tá? Porque a questão aqui é, se aqui, por exemplo, você grava o IP de quem acessou para gravar os dados, na verdade esse hash vai incluir, voltando ao anterior, né, no caso, e aí aqui vai haver então a identificação do IP de quem gravou os dados. Tá? Então tudo depois, isso que eu falei, o hash vai depender do que você coloca aqui dentro. Explicitamente o que coloca. Se quiser gravar o IP, esse hash vai incluir o IP. Claro que não vai ser só isso, né? Sim, do que você vai colocar, com certeza. Sim. Dependendo do tipo. Mas eu já chego lá e eu volto à sua pergunta. Aqui algumas outras características que eu vou passar muito rápido, algumas delas eu até já falei. Isso aqui é um registro distribuído. Como eu disse, uma blockchain, não se pode falar em blockchain se aquela base de dados estiver em um único computador. Tá? Ou seja, mesmo que tenha as demais características, mas não será uma blockchain, porque essa ideia de que o conteúdo, de que os dados estão distribuídos em vários computadores, isso é central em uma blockchain. O outro ponto é uma questão de imutabilidade, e isso aqui se relaciona com uma característica que está no próximo slide, mas em princípio tem a ver com aquela questão do hash, ou seja, se eu altero, eu sei que houve a alteração, e aí é possível, ou é plenamente possível, perceber que tem alguma coisa errada ali. E eu disse aqui em princípio porque existem algumas características técnicas que eventualmente podem fazer com que os dados sejam alterados. Mas não vou entrar no mérito disso aqui. Uma questão de transparência. E transparência por quê? Porque todos aqueles que têm acesso a essa blockchain sabem o que está sendo mostrado ou distribuído ali. Percebam que a pessoa, e usando de novo o exemplo da blockchain do Bitcoin, as pessoas sabem o conteúdo, mas em princípio não sabem quem. Tá? E aí, inclusive, um erro que muita gente às vezes comete, e infelizmente até hoje ainda vejo isso, a gente dizendo que moedas digitais são anônimas, que o Bitcoin especificamente é anônimo e não é. E essa penúltima, tem mais uma, que é a questão de que, em geral, blockchain são bancos de dados em que só se grava os dados, não se exclui. Por isso que eu falei que isso aqui tem relação com a questão da imutabilidade que eu falei antes. E não se exclui por quê? Por aquela característica técnica que eu falei antes. Ou seja, se eu tenho bloco 1, 2 e 3, e eu vou lá, e no bloco 1 tem nomes de pessoas, de 10 pessoas,
e eu quero tirar o nome daquelas 10 pessoas e eu quero deixar só 9 pessoas, eu estou alterando aquilo e, consequentemente, o hash daquele conjunto de dados vai ser diferente. Portanto, em geral, nas blockchains não se apagam os dados que são ali incluídos. Porque existem hoje uns desenvolvimentos em termos de blockchain, que eu pessoalmente discordo de chamar de blockchain, mas que são empresas que estão desenvolvendo sistemas que mantêm essa mesma característica de uma cadeia de blocos, mas que permitem um apagamento. Não, de alguns dados de... Não, da própria cadeia, sim. Mas aí eu acho que tecnicamente não é uma blockchain, porque o objetivo dela é esse daqui. Ou seja, é manter os dados gravados e não apagá-los para garantir a transparência até mesmo. Eu poderia ter a cadeia de blockchain e uma cadeia de serviços? Sim. E aí apagar na cadeia de serviços? Sim, sim, sim. E essas características que eu falei até aqui, elas fazem com que essa tecnologia seja um mecanismo para garantia da confiança nas transações. Ou seja, mesmo em situações, e de novo, apesar de não ser o ideal, mas o exemplo do Bitcoin é o exemplo que mais mostra isso. Quando eu acesso a rede, a blockchain do Bitcoin, eu não conheço ninguém. Eu não sei quem está ali do outro lado. Mas eu sei que eu pego o endereço da pessoa, envio X Bitcoin para ela, ou provavelmente uma fração de Bitcoin, e não importa quem é a pessoa. Quer dizer, e a pessoa sabe que está recebendo, e ela sabe que está recebendo por todo esse mecanismo. Claro que existem algumas outras questões mais técnicas, que obviamente não é o objetivo aqui. E aqui não sei se conseguem ver o link que eu falei, está nesse slide, mas depois eu passo para vocês isso daqui. E por fim, questão de smart contracts, que também muita gente fala, que vai revolucionar e etc, etc. E para mim nada mais é do que uma aplicação em termos de condição. Condicional, ou seja, se ocorrer tal coisa, vai trazer tal consequência. Se não ocorrer tal coisa, não acontece tal consequência. É a mesma coisa que eu vou numa concessionária comprar o carro. Se eu pagar o dinheiro, eles me dão o carro. Se eu não pagar, eles não me dão. É uma questão de condição. Então, é exatamente a mesma coisa, só que ela roda, esses códigos, são programas, rodam em blockchain, e aí é uma vantagem de um ponto de vista, claro. Por quê? Porque aí todas aquelas características que eu falei antes de ser distribuído, de não se poder apagar, de se garantir transparência, de se garantir se realmente aquilo está ocorrendo, estão presentes também aqui nos smart contracts. Voltando agora à sua pergunta, e ainda num aspecto um pouco mais técnico, os tipos de blockchain. Basicamente são dois, existem outras classificações que eu não vou entrar no mérito aqui, as principais são essas duas. Blockchain pública ou permissionless, ou seja, é aquele tipo de blockchain em que qualquer pessoa acessa a rede, ou seja, baixa o aplicativo, tem acesso à rede, lê os dados, grava dados e valida dados, quer dizer, a validação é dizer que aqueles cálculos matemáticos para achar o hash estão corretos, basicamente. Elas são descentralizadas, não tem nenhuma entidade controlando. De novo, a maioria das moedas digitais são blockchains públicas, basta entrar nos respectivos sites, baixar o aplicativo e pronto, acabou. Não é? Não podem ser alteradas pelas questões que já foram faladas, e aqui eu coloquei algumas, ainda que não todas criptomoedas sejam blockchains públicas. E o segundo tipo, obviamente, é a privada, que tecnicamente, do ponto de vista técnico, é uma blockchain, só que só tem acesso àqueles dados quem é permitido, a quem se permite. E aí eu acho que vai em direção à sua pergunta. Ou seja, redes que podem ser, por exemplo, redes entre duas empresas, duas ou mais empresas, que tratam dos mesmos dados, ou que geram, cada empresa atua numa fase da produção de um determinado produto, por exemplo. Então, essas empresas, elas podem se unir, elas podem utilizar a mesma base de dados, portanto, a mesma blockchain, só que, obviamente, não vai ser qualquer um que vai ter acesso. Quer dizer, se pode configurar
para que um usuário X ele tenha acesso a apenas leitura, para que um usuário Y tenha acesso a leitura e gravação. O usuário Z ele não tem acesso a leitura nem só gravação e validação dos dados, por exemplo. Ele só valida para que aquilo seja gravado. Tá? Então, basicamente a ideia é essa, é pensar que de um lado existe, e vejam que são parênteses aqui, não é tecnologias diferentes, é apenas a questão de ter ou não acesso. Então a pública, qualquer um pode ter acesso, e a privada, só algumas pessoas ou algumas instituições, o que for. E obviamente que isso aqui vai ter extrema relevância quando a gente for falar sobre a questão da proteção de dados. Aqui também muito rápido, só algumas características que eu acabei já falando, são mais rápidas ou mais lentas, se tem uma entidade que controla ou não tem, se são abertas ou se são privadas, se são confiáveis ou não, enfim, uma síntese. E aqui como alguns usos práticos, tá? Ou seja, percebam aqui que eu não coloquei, e realmente não coloco, blockchain no sentido de moedas, mas aqui tem 4 exemplos de áreas em geral em que existe hoje na prática a tecnologia funcionando. É óbvio que o uso empresarial da tecnologia é relativamente novo. Por exemplo, a IBM, que desenvolve uma versão de blockchain, que é a Hyperledger, começou a desenvolver isso em 2015. Então é relativamente novo, mas esses 4 elementos aqui, ou essas 4 áreas, digamos assim, são áreas que hoje são consideradas como promissoras no uso de blockchain, por causa dessa questão de confiança, especialmente a primeira. Quer dizer, em um dos cursos que eu fiz, eles davam um exemplo da indústria pesqueira. Então tem a pessoa que pesca o peixe para garantir que o peixe vai chegar bem na mesa do consumidor. Então isso passa por uma série de empresas, vou colocar assim, e precisa ser garantida aquilo, a origem daquilo. Então se utiliza esse tipo de tecnologia para garantir que a origem é uma origem adequada para o consumidor final. Então essa é a parte mais técnica, e agora entrando na questão de proteção de dados em si. Ou seja, oi, quem chama? Desculpa. Sim. Deixa eu botar aqui. Sim. O que eu vi, o exemplo que foi dado no curso que eu fiz foi o seguinte. Empresas no sudeste da Ásia que vendem peixe para a Europa. Então, existe uma série de companhias. E qual é a ideia? A ideia é que a pessoa que vai lá e pesca, ela coloca um chip ou alguma coisa desse tipo em cada peixe e registra. Esse peixe foi tirado no dia tal, na hora tal, no local tal. Aí, isso fica gravado na blockchain. Depois tem a empresa que vai comprar do pescador, digamos assim. Então, ela acessa a blockchain para verificar a origem daquele peixe, se realmente está registrado. Depois tem a empresa que vai fazer o transporte da Ásia para a Europa, no caso. Então, a empresa vai lá para verificar se aquela empresa que comprou do pescador seguiu determinados padrões de conservação, por exemplo. Depois, quando chega aqui, e aí chega no consumidor, o consumidor pode ir lá e olhar por um código QR, por exemplo, ou enfim, qualquer critério, isso não importa aqui, de onde veio aquilo dali. Aí ele começa a ver, bom, foi pescado no dia tal, no local tal, na data tal, em tais condições, foi transportado por tal empresa, foi embalado assim ou embalado assado, até chegar na mesa final da pessoa. E aí, nesse caso, cada empresa vai ter acesso, em primeiro lugar, aos dados que lhe convém, digamos assim, ou que lhe são necessários para desenvolver o seu serviço. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, imagine a empresa que compra do pescador. Então, o que ela vai querer fazer em princípio? Vamos imaginar o pior, ela quer vender o máximo possível para a empresa que vai transportar para cá, vai trazer para cá. Então, de repente, ela vê que tem peixes que foram pescados numa área de proteção ambiental, por exemplo, só que ela não registra isso no seu banco de dados. Então, a ideia da blockchain é o quê? É que nessa perspectiva, como aquilo foi registrado lá no início, porque o pescador disse, eu fui lá e pesquei numa área permitida e não numa área protegida, quando a empresa for transportar, por exemplo, ela sabe de onde veio e ela se garante no sentido de não transportar algo que veio de uma área proibida, que foi pescada numa área proibida, por exemplo. Então ela tem acesso e por isso que tem aquela questão da transparência. Quer dizer, ela tem acesso e ela sabe, sim, a origem desse peixe realmente é boa, digamos assim.
Ele pode colocar, por exemplo, esses dados que eu identifiquei. O local, para dizer que pela coordenada GPS é um local que está permitido se pescar. O dia, a hora, a forma de pescar, por exemplo. Quer dizer, se foi pescado com o tipo de rede, enfim. Aí, em princípio, você pode colocar qualquer tipo de informação, que é mais ou menos aquilo que eu falei antes. Você pode colocar o que você quiser no âmbito de uma blockchain. Quer dizer, aí depende, claro, do que aquele consórcio de empresas que quer garantir a transparência do produto consideram que são relevantes. Tá? Aqui a lógica é a mesma se você for montar um novo banco de dados qualquer. Você vai montar uma planilha no Excel para os seus clientes. O que você precisa dos seus clientes? Quer dizer, se eu vou fazer uma propaganda de e-mail só online, por exemplo, eu preciso do nome, talvez, e do e-mail da pessoa. Então eu vou lá no meu banco de dados, na minha blockchain, ponho o nome e o e-mail. E aí cada dado pessoal de cada pessoa, por exemplo, eu posso fazer um hash e gravar em um bloco específico, para garantir que foi gravado daquele jeito. Ou, de repente, eu vou fazer uma campanha que é uma campanha online, mas também com coisa impressa que eu vou enviar pelos correios. Então aí eu vou pedir o nome, o e-mail e o endereço da pessoa. E aí eu boto todos esses dados, faço o hash de todos eles para dizer aquele hash X, aquele número lá qualquer, corresponde ao usuário, ao cliente, ao consumidor ABC. Tá? Sim, depois eu... Distribui a Ledger. O próprio banco de dados vai estar nos computadores, vamos colocar assim, de cada um dos envolvidos. Tá? E aí cada um dos envolvidos vai ter acesso, dependendo aí do que cada um precisa ter, ao dado que lhe for relevante, digamos assim. Tá? Diga. Sim. Você começa, você faz a coordenada para contar a autorização do Ministério, você já começa a cadeia de custódia ali. E tudo fica armazenado. Então, quando a madeira chega na Europa, pelo QR Code, você consegue saber de onde ela veio, como foi transportada, de que espécie foi, para você saber que você não está esquentando madeira. Então, isso existe. Mas em que forma existe? Porque se um banco de dados é centralizado, o que impede de que quem fez o primeiro cadastro vá lá e altere para dizer que aquela madeira é legal? Porque primeiro você sabe quantos metros cúbicos você vai tirar. Então você não consegue esquentar dentro de uma concessão. Né? Supostamente, né? Tá? E aí você faz no transporte, existe, conforme ela vai indo, você derrubou, você coloca o QR Code e a movimentação dela, nos portos, até chegar na Europa, tudo isso é rastreado. E conforme vai transportadora, o vendedor, transformar aquilo numa peça, você vai seguindo rastreando. Não, isso não questiono, sem dúvida. A questão é que a ideia aqui é que se tenha uma transparência maior e uma possibilidade de um maior controle. E até mesmo por uma questão de segurança, porque imaginemos que uma dessas empresas tem qualquer tipo de invasão de dados ou... Enfim, é um exemplo muito simplório, mas o computador em que os dados estão armazenados pega fogo. Como é que você comprova aquilo dali? Exato. Aí, então, aqui, a partir do momento em que todos têm acesso, se uma empresa dá problema nos seus sistemas, ela não vai perder aqueles dados porque todos os demais vão ter. Então, na verdade, não é dizer que necessariamente vai ser melhor, mas ele tem algumas características que, dependendo da situação, vai ser mais vantajoso, pode ser mais vantajoso. Agora, entrando no querido do regulamento. Quer dizer, como que eu vou adequar uma tecnologia que, em princípio, é apenas para gravar dados e não apagá-los? Uma tecnologia que, em princípio, é completamente transparente, porque, repito, quem tem acesso à blockchain pode ler os dados. E claro que depende se a blockchain é pública ou se ela é privada, porque se ela for privada eu posso restringir quem pode ler, né? Mas como que se adequam essas características? E aqui, nesse segundo ponto aí, que é uma questão de lógica do regulamento por um lado e da tecnologia por outro lado. Ou seja, a informação em blockchain ela não vai de cima para baixo ou de baixo para cima.
em 2 pontos apenas. Esse é o que eu quero dizer. Ela não vai da empresa para o usuário ou de um lado para outro apenas. Ela vai para vários lados, porque são vários nós que estão presentes na rede. E aí existe esse fórum, o European Union Blockchain Observatory and Forum, que já existe, se não estou enganado, desde 2016 ou 2017. E aqui inclusive, quando eu coloquei aqui a página, é de um relatório que eles têm, que eu tirei algumas indicações de lá, obviamente. Depois, ao final, eu vou mostrar aí as referências. São 3 documentos que eu acho interessante para quem tiver interesse, e óbvio, sob uma perspectiva da lei europeia, do regulamento europeu, claro. Mas o que eles colocam é isso, é que, na verdade, em princípio, o problema não é a tecnologia, mas como ela é utilizada. Então, no primeiro ponto, eles colocam esses 4 elementos aqui, que seriam elementos mais, de maneira geral, mais complicados em relação ou no que diz respeito à relação entre blockchain e o RGPD, além de 3 pontos específicos que estão no próximo. E por que esses pontos são, pelo menos, controversos? Primeiro, o conceito de dados pessoais, que eu imagino que todos vocês saibam, é um conceito extremamente amplo. Quer dizer, é claro que aqui é só jeito de falar, né? Mas nesse jeito de falar talvez seja possível dizer que qualquer coisa é um dado pessoal, quando se vincula a uma pessoa, já que é o dado identificado ou identificável por inúmeros critérios. Portanto, tem essa perspectiva em relação ao regulamento. O segundo é a questão dos direitos. Quer dizer, se eu tenho direito de acesso, como que eu vou ter acesso àquilo, eu, usuário particular? Como que eu vou retificar meus dados se a tecnologia só permite gravar, mas não alterar? Porque se alterar, altera o hash e altera toda a estrutura da cadeia de blocos. Como vai apagar? Como eu vou me opor a que os dados sejam ali gravados, caso eles já tenham sido gravados ali? E a questão de decisões automatizadas que dizem respeito aos smart contracts. Ainda tem essa questão da privacidade by design e by default, e a questão de transferência internacional de dados. Então, são 4 visões gerais que, no fim, se sintetizam em 3 aspectos principais, que geram essa tensão e que percebam que, na verdade, aqui eu vou apresentar algumas respostas, mas tem outras coisas que ainda não tem, simplesmente não tem, porque ainda precisa se pensar a respeito disso, de como resolver. Então, o primeiro ponto é a identificação do responsável pelo tratamento e do próprio subcontratante. Se não me engano, na lei do Brasil é operador e controlador, o inverso no caso, né? Enfim, eu vou usar aqui sempre a linguagem do próprio RGPD e as suas respectivas obrigações. Se a gente está falando de uma blockchain privada, isso aqui, obviamente, é mais fácil. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas se eu estou falando de uma blockchain pública que qualquer pessoa tem acesso a qualquer momento, quem é o responsável pelo tratamento? O segundo ponto é a questão de anonimização de dados, ou seja, vocês sabem que a partir do momento que os dados são anonimizados, não há problema, ou seja, não são mais dados pessoais. A questão é como anonimizar esses dados, para que eles possam ser gravados em uma blockchain. E o último ponto, óbvio, é o exercício dos direitos dos titulares de dados. Então, eu vou entrar agora nesses 3 pontos aqui, começando, óbvio, pelo primeiro. E aqui eu estou trazendo algumas ideias, não apenas desse relatório do fórum, que eu citei antes, mas da CNIL, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da França. Eu não vou me atrever a ler em francês, porque, enfim, né? Meu francês é de X anos atrás. Mas a CNIL colocou, e está disponível na internet em francês e felizmente em inglês também, algumas considerações. Então, só uma coisa para deixar bem claro, o que a CNIL está colocando não é uma decisão, não é uma afirmação, eles deixam isso bem claro. São ideias que nós estamos tendo no momento a respeito da relação entre blockchain e o RGPD. Então eles colocam que, em primeiro lugar, como eu pus aí, de maneira geral, os participantes da blockchain são considerados como responsáveis pelo tratamento em 2 condições. Primeira condição é essa que está aqui,
Quando o participante for uma pessoa natural e o tratamento de dados se relaciona a uma atividade profissional ou comercial, portanto, aqui, pensando numa blockchain pública, a pessoa e pública, por pública, o exemplo típico são as moedas digitais. Se eu vou lá e eu exerço a atividade de um intermediador para comprar e vender moedas em nome de alguém, eu sou um responsável pelo tratamento, segundo a CNIL. E o segundo é quando o participante é uma pessoa jurídica que grava dados pessoais na blockchain. O que isso aqui é meio óbvio, né? Ou seja, são as próprias definições, especialmente a segunda, de responsável pelo tratamento. Então, aquele que grava o dado, aquele que realiza, que define os objetivos e os meios, vai ser considerado como responsável pelo tratamento, segundo a CNIL. Por sua vez, eles também falam sobre entidades, grupo de entidades, um grupo de empresas. Então eles colocam essa ideia. Um grupo de entidades decidir realizar operações de tratamento de dados em uma blockchain com um objetivo em comum, recomenda-se que esses participantes decidam conjuntamente a respeito das responsabilidades dos responsáveis. Eles, inclusive, dizem, seja criando uma pessoa jurídica específica para realizar aquele tratamento, que vai ser o responsável pelo tratamento, ou seja, designando uma das empresas para que toma ali as decisões para ser responsável pelo tratamento. Se isso não ocorrer, segundo a CNIL, todos são os responsáveis conjuntos pelo tratamento, como está definido lá no artigo 26. Então, eles deixam isso claro. Quer dizer, se for uma pessoa física, né, pessoa natural, agindo em seu próprio nome, não há problema. Se for agindo em nome de outrem é responsável pelo tratamento. Empresas precisam deixar claro quem é o responsável, senão todas serão responsáveis. E aí é lógico que por essa interpretação é muito mais fácil aplicar o RGPD às blockchains privadas, né? Pela obviedade, até pelo próprio conceito de uma blockchain privada, como eu falei antes. Uma blockchain privada é aquela em que claramente existe alguém que controla aquilo dali. Portanto, óbvio que quem controlar aquela rede ou aquela base de dados vai ser o responsável pelo tratamento. O que não quer dizer, especialmente se estivermos falando de um consórcio, como o exemplo aí do peixe que eu falei antes, de empresas que fazem parte do consórcio, que meramente por serem empresas, elas, e mesmo que definam, que elas têm a possibilidade de fazer tudo. Ou seja, as blockchains privadas também têm desafios, só que os membros do consórcio estão vinculados por termos e condições, não significa que todos têm uma razão legítima para ter acesso àqueles dados. Ou seja, aqueles princípios ou aqueles fundamentos de licitude do tratamento dos dados, lembrando que tratamento de dados, conforme o RGPD, é basicamente qualquer ação em relação a dados pessoais, então aqueles fundamentos de licitude também precisam estar presentes. Quer dizer, mesmo que eu tenha ali 4, 5, 10 empresas na indústria do peixe, vou colocar assim, qual é o fundamento de licitude de cada uma delas para ter acesso àqueles dados, se houver, dados pessoais, que estão ali gravados naquela blockchain que é do consórcio de empresas. Então, nessa perspectiva, a CNIL entende que cada empresa precisa justificar ou indicar qual é o fundamento de licitude do seu tratamento de dados pessoais. O mesmo, óbvio, não pode ser dito de blockchains públicas, que hoje corresponde a mais ou menos 80% das blockchains que existem, que estão em execução, digamos assim, no mundo. E não pode ser dita a mesma coisa, segundo ainda a CNIL, em primeiro lugar, e mais importante, porque se a gente pega uma rede que é pública e que qualquer um pode ter acesso, quem é o responsável pelo tratamento? Óbvio que essa já é a primeira pergunta a ser feita. Tá? Ou seja, é o programador que criou o aplicativo? E esse aplicativo sendo open source, na maioria das vezes São os mineradores que fazem a validação das transações e permitem ou gravam os dados na blockchain? São aqueles que têm, que é o usuário comum, vou chamar aqui, que é aquela pessoa que entra lá, baixa o aplicativo e não faz mais nada, só baixa o aplicativo para ver como é, por exemplo, porque tem curiosidade, quero ver como funciona, baixa o aplicativo, depois aí de 4 ou 5 dias ela vai ter no seu computador a blockchain completa,
falando aqui especificamente do Bitcoin, que tem atualmente 245 gigas de dados na rede como um todo, ela baixa aquilo e não faz mais nada. Ela é responsável pelo tratamento nesse caso? Então, o que se colocou, que aqui a CNIL, ela deixa meio aberto e diz que ainda está pesquisando, mas o fórum, por sua vez, acredita que os desenvolvedores e usuários não devem ser considerados responsáveis pelo tratamento. E os argumentos, quer dizer, aqui nós temos dois grupos, o desenvolvedor do aplicativo e o usuário daquele aplicativo. E os argumentos são diferentes segundo o fórum. Eles colocam em relação aos desenvolvedores esse seguinte argumento. Os desenvolvedores de protocolo se voluntariam para trabalhar em um projeto de código aberto e, em muitos casos, não são diretamente compensados pelos seus esforços. E, em essência, simplesmente criam uma ferramenta útil, não definindo como a ferramenta deve ser utilizada. Então, na visão do fórum, desse fórum europeu, Fórum e Observatório Europeu sobre Blockchain, eles consideram que o desenvolvedor não é responsável pelo tratamento, porque ele não é remunerado, como está aqui, e ele não define os objetivos daquilo. Tá? Se é assim ou não, aí cabe a cada um concordar ou discordar. Mas essa é a posição do fórum por enquanto. Desenvolvedores não são. Em relação aos usuários, eles deixam isso explícito. Em relação ao usuário, a pessoa que vai lá, baixa o negócio e não faz mais nada, ela é responsável pelo tratamento? E aí eles colocam que, por um lado, certo? Ou seja, e ainda está então em debates essas duas visões, por um lado, os usuários não determinam o objetivo e os meios do tratamento dos dados. Eles executam software com o objetivo de obter recompensas ou para simplesmente contribuir com a rede. Porque eventualmente vai ter alguém ali que é altruísta e vai dizer, eu vou deixar o meu computador ligado com o aplicativo da Bitcoin rodando o tempo todo simplesmente para manter a rede funcionando. E não ganho nada com isso. Ou ainda como uma maneira de ter acesso a dados que eles consideram relevantes sem depender de terceiros. Ou seja, a visão nessa primeira perspectiva é que o usuário está vinculado àquela isenção doméstica que tem no regulamento, no RGPD, que diz que se eu estiver desenvolvendo uma atividade sem fins profissionais, eu não sou responsável pelo tratamento. Mas tem o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda que o fórum coloca, que é uma compilação de debates, obviamente, é esse. Que por fazerem o download e rodarem o software, os usuários estão sim determinando o objetivo e os meios de tratamento de dados. E isso é ainda mais válido com o lançamento de uma nova versão do software, ou seja, quando aquele grupo de desenvolvedores que está ali trabalhando de graça, vamos colocar assim, para desenvolver um software open source, disponibiliza uma nova versão e o usuário vai lá e baixa, ele está definindo ali o tratamento de dados, porque agora ele está seguindo aquilo que está efetivamente definido, digamos assim, pela própria aplicação que está ali rodando. Então essas são as duas visões e, obviamente, ainda não há um consenso a respeito do responsável do tratamento. E o fórum, a respeito desse tema, diz que provavelmente, assim como a CNIL também disse nas suas informações gerais, que aqueles que enviarem dados para a blockchain como parte de uma atividade comercial serão considerados como responsáveis pelo tratamento. Mas se eles enviarem dados pessoais para uso pessoal, e ali é a redundância do inglês, né? Para comprar ou vender criptoativos, aqueles são explícitos em falar sobre criptomoedas, está lá na página 18, eles vão estar sujeitos àquela isenção doméstica do RGPD, que eu acabei de falar, que está no artigo 2º, número 2, a linha B, e não podem ser considerados como responsáveis pelo tratamento. E a CNIL, sobre a questão de blockchains públicas, ela diz que explicitamente mineradores não são responsáveis porque eles só validam transações e não estão envolvidos no resultado dessas transações. Então eles dizem, como eu já falei antes, que o minerador não define os objetivos e os meios de tratamento. E, entre aspas, ela diz também isso, eu confirmo aqui entre aspas, porque não é, como eu disse antes, uma legislação, não é nada, né? São informações gerais,
que a pessoa que utiliza para fim pessoal, como está no RGPD, ela não é responsável pelo tratamento. Então vejam que existem aí essas duas visões em relação a responsável pelo tratamento e em relação aos participantes em uma blockchain. E óbvio, repito, que o problema é muito maior em uma blockchain pública. Numa blockchain privada, em princípio, esse problema já não é tão grande, ainda que a questão do fundamento de licitude esteja presente. E tem ainda a questão do subcontratante. A CNIL diz que o subcontratante pode ser o desenvolvedor de um smart contract. Então ela diz que pode ser, né? Porque deixa sempre claro, precisa estudar mais, verificar, blá blá blá, mas ela já deixa essa orientação de que pode ser. E eu coloquei aqui que isso é uma ideia complicada, ao meu ver. Tá? É uma ideia complicada por quê? Porque o desenvolvedor de um smart contract, ou não o desenvolvedor do smart contract, mas se eu pego essa ideia de que o desenvolvedor de um software open source vai ser considerado como subcontratante, isso, ao meu ver, traz impactos não apenas para quem desenvolve para blockchain, mas para qualquer programador que faça software open source. Ou seja, eu posso pegar essa ideia e expandi-la para outros tipos de desenvolvimento de aplicações que não têm absolutamente nada a ver com blockchain, mas que são feitas por programadores que fazem esse tipo de desenvolvimento. Então, tratando-se de uma blockchain, essa é a orientação da CNIL, que eles podem ser, e os mineradores que validam transações que contenham dados pessoais, também podem ser consideradas, na visão da CNIL, como subcontratante. Eles colocam que, em relação à blockchain pública, pela obviedade, eles não sabem dizer. Por todas as características da blockchain pública que eu já falei anteriormente. O segundo ponto é a questão da anonimização dos dados pessoais. Ou seja, em primeiro lugar aqui, o que é a anonimização? Então, existem alguns critérios que aí são critérios técnicos, ou seja, técnicos de questão de tecnologia, de ferramentas para anonimizar os dados, para verificar se esses dados podem ou não podem ser, então, gravados em uma blockchain, dadas as características técnicas dela. Então se considera que a técnica deve ser suficientemente boa para impossibilitar a identificação da pessoa, por todos e quaisquer meios razoavelmente prováveis de serem utilizados, e que o processo deve ser irreversível. E os dados, óbvio, como vocês sabem, que não cumprirem essas regras, vão ser entendidos como dados pseudonimizados, e, portanto, eles estarão submetidos ao RGPD. A questão é, o que é um dado anonimizado no contexto de uma blockchain? Então, e quais as técnicas? Quer dizer, essas técnicas, e eu vou aqui trazer algumas só para dar uma noção geral também, não há consenso sobre a validade dessas técnicas. Quer dizer, as orientações do Grupo 29 sobre a anonimização, que se não estou enganado é de 2014, eu acho, que tem em português, está disponível, são 40 e tantas páginas, eles terminam esse relatório dizendo, em síntese, não existe técnica de anonimização segura. E aí, se eu for seguir isso ao pé da letra, então nunca vai existir dado anonimizado. Ou seja, se nenhuma técnica é 100% segura, nunca vai existir. Então, a ideia que o fórum traz, e a CNIL também, é de analisar caso a caso e ter um pouco de bom senso nisso. Ou seja, não é só ficar ali naquela preocupação de, nossa, porque não fiz direito, que pode ter o risco. Claro, o risco sempre vai ter, e aí essa é uma questão de risco, né? De análise de risco da proteção. Basicamente existem esses dois riscos, o risco de reversão, especialmente utilizando sistemas de força bruta, ou seja, isso aqui é uma expressão que diz que você vai ficar tentando até conseguir reverter, ou o risco de vinculação, que é talvez aí o mais fácil por um lado, quando se torna-se possível vincular dados criptografados a um titular, examinando padrões ou contexto ou outras comparações. Nessa perspectiva, portanto, eu trouxe aqui isso como exemplo, a questão de chave pública e chave privada, e aqui é o endereço da blockchain do Bitcoin. Tá? Se alguém quiser anotar e enviar alguma coisa, fico muito agradecido.
Isso aqui eu posso passar para qualquer pessoa, óbvio. Isso aqui é um dado anonimizado? Sim ou não? Isso que está entre aspas. Não está entre aspas. Esse exemplo, isso é um dado anonimizado? Sim ou não? Por que não? A quem isso aqui se refere? Não, essa chave aqui é um endereço de uma carteira de Bitcoin. Vamos imaginar que eu esteja fazendo uma função no Excel. Sei lá. Você falou que o smartphone são contratos executáveis e uma função de if. Se eu Sim. tenho isso, acontece aquilo. Sim, sim. Certo. Se numa linguagem de programação eu consigo colocar isso aqui, ela vai me levar, vai abrir páginas, vai como se fosse uma máquina. Uhum. Se ela vai me levar a algum resultado específico, ele não é anonimizado. Ele pode ser pseudo-anonimizado, pelo fato de estar criptografado. Mas é que tá, se eu pego e falo, distribuo e falo, envie Bitcoin para esse daqui, você está enviando para quem? Isso me garante Não, ainda tem isso. Que eu nem entro nesse mérito, mas ainda tem a questão. Tá certo, isso aqui não é um dado anonimizado. Isso aqui não é um dado anonimizado por quê? Por uma série de razões. Tá? Algumas e as principais são as seguintes. Quer dizer, quem entra na blockchain do Bitcoin, e eu sugiro até quem tem interesse que faça isso, baixa o aplicativo, põe no computador, deixa. Isso aqui é o endereço para enviar Bitcoin para lá e para cá. Ou outras moedas. Claro que esse é específico da rede do Bitcoin. A rede da Ethereum tem outro tipo de endereço. A rede da Monero tem outro tipo e assim sucessivamente. Mas isso aqui não é um dado anonimizado, porque não por isso que a gente está vendo aqui, mas porque eu posso fazer uma associação. Existe um risco de vinculação se eu ficar utilizando o tempo todo esse mesmo endereço aqui. Portanto, ao longo do tempo é possível identificar padrões, que aí vem a questão do IP, por exemplo, e eu consigo descobrir que esse endereço está sendo utilizado sempre em determinado IP, e portanto eu consigo identificar quem é o dono dessa carteira de Bitcoin aqui. Portanto, isso aqui não é um dado anonimizado. Como eu coloquei, elas não são anônimas ou anonimizadas, porque se você utilizar várias vezes, é possível plenamente identificar. Tá? E a CNIL, inclusive, ela diz, e aqui ao meu ver, é um erro que a CNIL fez, é um erro crasso deles, porque eles colocam o quê? Que as chaves públicas são dados pessoais e devem ser protegidas. Perfeito, até aqui concordo plenamente. Mas eles dizem que a chave não pode ser minimizada na visão deles. Ou seja, não tem como eu dizer que eu posso minimizar aquele uso de dados. E aqui é um erro da CNIL, porque, especialmente falando-se em uma blockchain pública, a primeira recomendação que se faz justamente para não ser identificado é usar vários desses endereços aqui. Ou seja, aqui também não vou entrar no aspecto técnico, mas na questão de moedas digitais de maneira geral, a mesma carteira gera endereços completamente diferentes. Quem já usou ou usa sabe disso. Eu acesso a minha carteira e eu posso pedir para que a minha carteira gere um novo endereço quantas vezes eu quiser. Então, se eu quero usar moedas digitais, eu não vou usar sempre o mesmo endereço por causa desse risco de vinculação. Portanto, aqui, por isso que eu coloquei que não está necessariamente correto, que é o caso do Bitcoin, porque pode ser minimizado se eu, por exemplo, usuário de Bitcoin, em cada transação eu usar um endereço diferente. Se em cada transação eu uso um endereço diferente, em princípio eu não vou conseguir ser identificado. Então, na prática, por exemplo, vamos imaginar na Bitcoin. O próprio software, o próprio aplicativo vai fazendo essa mudança como se fosse... Não. Não, você precisa pedir para ele gerar chaves diferentes. Porque quando você abre o programa, ele vai gerar um endereço padrão. Pronto. Do usuário. Nesse caso aqui. Tá? Técnicas de ofuscação também não transformam os dados pessoais em anônimos. O que é uma técnica de ofuscação? Alguém sabe? Sabe ou não?
técnica de ofuscação é você acrescentar outros dados no dado pessoal para tentar não identificar aquela pessoa. Vocês talvez já devam ter visto. Ou o exemplo mais simples de ofuscação é aquela coisa em que, por exemplo, uma pessoa envia um e-mail e você sabe, estou falando do negócio lícito, você sabe que o e-mail foi enviado pela pessoa X, mas o remetente aparece da pessoa Y. Porque, por exemplo, é de uma empresa e ela está enviando então em nome da empresa. E ela não está enviando do seu, quer dizer, ela está na sua máquina, está no seu e-mail, mas para quem recebe o e-mail, aparece o e-mail geral, por exemplo, da empresa. Então isso é uma técnica de ofuscação. E eles colocam que não transforma os dados pessoais em anônimos. Por quê? Porque na visão do fórum e da CNIL é ainda possível, quer dizer, seguindo aquela orientação lá dos dados anonimizados do grupo de trabalho do artigo 29, como eu falei antes, que as técnicas não são capazes. Existem esses dois tipos, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, especialmente aqui. Basicamente, chave assimétrica é a do Bitcoin. Eu tenho o endereço de Bitcoin, que é um lado da chave, que é a chave pública, que é o endereço, qualquer um pode ter. Eu tenho a senha, que é a chave privada, então ele é assimétrico. E a irreversível, em princípio, é a do hash, como eu falei anteriormente. E aí, se os dados pessoais forem criptografados com encriptação reversível, eles são considerados como pseudonimizados. Por quê? Porque existe o risco de reversão, tá? Por menor que seja o risco. Se forem criptografados com hash, com a função hash, o uso da função hash, vejam que não há consenso, tá? E a resposta, se eles são pseudonimizados ou anonimizados, e a resposta do fórum é depende. Por que depende? Porque de um ponto de vista técnico, é possível que dados diferentes tenham o mesmo hash. E isso é possível por quê? Porque o hash, como eu falei bem no início, são 64 números. Claro que fazer todas as combinações possíveis e imagináveis desses 64 números dá um resultado muito grande, diferentemente muito grande. Mas há um limite. Portanto, é possível que dados diferentes tenham o mesmo hash. Agora, qual é a chance disso acontecer? É a mesma coisa se a gente pensar em termos de uma impressão digital. Qual é a chance de duas pessoas terem a mesma impressão digital? E aqui a pergunta é, eu não sei, eu sei que é possível, mas a probabilidade é muito pequena. A chance disso acontecer é muito pequena. Por isso que o fórum diz que depende. Se por um lado a função hash atualmente é vista como a mais segura, porque ela gera aquilo e não tem como desfazer, em princípio, por outro lado, eles dizem que depende a depender do conteúdo dos dados. Quer dizer, eles colocam que se os dados pessoais forem conhecidos de tamanho pequeno, por exemplo, número de identificação digital, de identificação pessoal, talvez seja possível realizar um ataque de força bruta. O que você quer colocar com isso? Imaginemos aqui, para descobrir o CPF de alguém que está lá, pegou o número do CPF e colocou no formato de um hash. Em princípio, é plenamente possível saber o limite dos números de CPF pelas combinações dos números que correspondem ao CPF. Então, se eu tenho interesse em fazer isso, eu teria de fazer esse ataque de força bruta, que é o quê? Em primeiro lugar, descobrir todas as combinações possíveis de CPFs com base nos números. E com base lá na função que gera o CPF do número identificador, etc. Em segundo lugar, eu tenho de descobrir todos os hashes de todos esses números de CPF que foram criados. E depois eu começo a fazer, digamos, a engenharia reversa. Então, é óbvio que dá muito trabalho, mas é possível. E aí eles colocam, então, que se forem utilizadas essas duas técnicas aqui, esse risco é extremamente mitigado. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu até coloquei o link aqui que traz bem explicadinho, mas basicamente aqui eu tenho o número de CPF, só que eu coloco uma outra função que gera um número aleatório. Então eu tenho lá, o CPF são 11 números. E aí eu tenho uma outra função, uma função salt, que gera um número aleatório qualquer, que eu defino o tamanho, se ele vai ter 10, 15, 20 dígitos, por exemplo. E a partir daí eu faço o hash do CPF com esse número aleatório que foi criado.
Então é claro que se eu programo para criar números aleatórios cada vez que eu vou usar a função, obter o CPF a partir dali vai ser, não vou dizer que também impossível, mas é muito mais seguro do que eu fazer só o hash do CPF. E o Pepper é exatamente a mesma coisa, a única diferença é que o hash ele é obtido antes desse número aleatório e não depois. Tá? Então, existem maneiras de solucionar isso do ponto de vista técnico. Sobre o risco de vinculação, para a gente ir para a última parte, se os hashes forem utilizados em conjunto com outras informações, pode ser possível, óbvio, descobrir quem é o titular dos dados. Quer dizer, eu tenho o hash do CPF e ou do nome aqui, ou da localização da pessoa, é claro que vai ser possível descobrir quem é aquela pessoa. Agora, por outro lado, se eu tenho o nome, a localização, mais qualquer caractere ou número ou o que for, e isso tudo é colocado no hash de maneira aleatória, aí a dificuldade aumenta muito mais. Portanto, essa avaliação dos riscos tem de ser feita de caso a cada caso, né, caso a caso. Por isso que eu falei antes, se a gente for seguir ao pé da letra as orientações, nenhum dado vai ser anonimizado, o que obviamente não tem muita razão de ser, então é necessário analisar caso a caso. E a ideia é usar então sempre um hash para cada coisa. Por exemplo, eu quero gravar nome, localização da pessoa e o e-mail, por exemplo. Então, eu posso fazer um hash dessas 3 informações em geral. Eu gravo lá o nome, o endereço e a localização. E desses 3 dados eu tiro um número hash. Ou eu posso fazer o hash do nome, o hash da localização, o hash do endereço. E aí eu tenho 3 hashes diferentes. E faço o hash em cima do hash. Ou seja, essas técnicas elas vão sendo desenvolvidas para garantir essa anonimização, para que possa ser colocada numa blockchain e não seja, portanto, submetido ao RGPD, digamos assim. Aqui outras técnicas que são extremamente recentes, também apenas cito aqui, para quem depois tiver curiosidade em ver como funciona, não vou entrar no mérito prático delas aqui. E a última parte é a questão dos direitos. Como é que se exercem direitos em um sistema que, em princípio, não permite o apagamento, não permite retificação, não permite alteração? Então, para esses direitos aqui, em princípio, não há problema algum. O problema está nesses. Direitos de retificação, apagamento e de oposição às decisões automatizadas. No caso de blockchains públicas, esses direitos estão em uma área cinzenta. Isso aí, tanto o fórum quanto a CNIL colocam essa expressão, essa ideia. Estão na área cinzenta pela obviedade de não saber quem é o responsável pelo tratamento, portanto eu não sei a quem recorrer se os meus dados pessoais estiverem ali gravados. Eu vou pedir para quem apagar esses dados. Eu vou pedir para a pessoa apagar como? Se a blockchain, em princípio, como eu falei, não vai permitir esse apagamento. Isso não significa que sempre seja impossível identificar um responsável em blockchains públicas, porque, curiosamente, eu falei lá que tinha a pública e a privada, mas eram os 2 principais. Mas tem um outro tipo de classificação, que é a blockchain pública mais administrada, que é o caso da Ripple. Ou seja, ainda que a Ripple, não a moeda Ripple, que é o XRP, o código dela, moeda digital, mas da empresa. A empresa administra a sua blockchain, que é pública. É uma empresa que tem uma rede própria, mas qualquer um pode ter acesso a ela. Então, nesse caso, é claro que a empresa, apesar de ser pública, que a empresa administra. E no caso de blockchains privadas, óbvio, é mais fácil identificar o responsável. Agora, se a base de dados for compartilhada entre várias empresas, podem surgir questões, claro, referente a condições de acesso, mas aí não é tanto aquela questão técnica, é mais uma questão de quem vai fazer o que naquela blockchain. E óbvio, como eu já tinha dito antes, os fundamentos de licitudes precisam estar ali presentes para cada empresa que faz parte do consórcio e tem acesso àquilo dali. A questão da minimização de dados e exercício de direito de apagamento ou retificação são os mais complicados, né? Como eu já disse, porque as blockchains são feitas para evitar o apagamento. Agora, o que eu acho extremamente interessante é isso daqui. A CNIL deixa claro nessas instruções, nessas informações, que determinadas técnicas de encriptação, em conjunto com a destruição das chaves privadas, pode ser vista como uma forma de apagamento de dados. Os dados, percebam, não são, eu vou dizer assim, materialmente apagados. Eles continuam lá na blockchain, eles continuam presentes.
Mas aqueles dados são de quem? Então, se os dados estiverem devidamente encriptados, por um lado, e se a chave privada, que é a senha, digamos assim, que dá acesso àqueles dados for perdida, para a CNIL isso pode ser visto como apagamento. Percebam, ela não está dizendo que é um apagamento, mas que pode ser interpretado como se o fosse. E na prática é bem isso. De novo, para quem mexeu ou mexe com moedas digitais, sabe que tem aquele endereço que eu mostrei anteriormente, e se você perder a sua senha de acesso, você vai reclamar para quem? O que acontece com os seus bitcoins que estão na sua carteira se você perder a senha da sua carteira? Quem tiver acesso, claro que aqui a do Bitcoin é uma rede pública, então a pessoa vai ter o endereço, ela vai poder ver ali qual é o dado que está ali dentro. Ela vai ver quantos bitcoins tem naquela carteira. Mas de quem é aquilo dali? Então a ideia da CNIL é essa, ou seja, fazendo uma boa encriptação e perdendo a senha, basicamente, no âmbito de uma blockchain, ainda que tecnicamente não sejam apagados os dados, mas pode ser entendido como apagamento, já que não se vai mais ter acesso àqueles dados. A questão do direito de acesso em blockchain pública, como eu já falei, e aqui trouxe algumas questões que acabei já citando antes, são complicadas. E aqui, outra recomendação deles. Mesmo que fosse possível identificar em qual nó, ou seja, em qual computador, os dados pessoais estão, ou em que o tratamento está sendo realizado, quem roda aquilo ali não saberia responder aquelas questões. Quer dizer, se eu baixo uma blockchain para o meu computador, eu sei que ali tem dados. Eu sei que com o meu computador ligado e tendo acesso à rede, os dados estão sendo tratados. Eu estou contribuindo para isso. Mas aqueles dados são de quem? Que tratamentos estão sendo feitos ali? Então, o nó não teria como responder a essas perguntas. E aqui, em relação à oposição e decisões automatizadas, pode colidir com a questão dos smart contracts. E aqui é uma faca de dois gumes, né? Porque o smart contract foi criado, a ideia dele foi criada para evitar intervenção humana. Esse é o objetivo de um smart contract. Evitar intervenção humana, ser feito tudo de maneira automática. Mas se o smart contract estiver rodando para criar ou fazer decisões automatizadas, aí a gente tem um problema. Só que aí, como eles colocam, né, se os desenvolvedores tiverem de introduzir medidas para permitir intervenção humana, a confiança que os participantes da transação teriam vai para o buraco, né? E esse fórum, então, reconhece que essa preocupação, por enquanto, deve ficar em segundo plano. Tá? Eles são explícitos em dizer isso. Não há que se preocupar, por enquanto, com smart contracts. Por quê? Porque das aplicações que têm smart contracts, palavras deles, não há muitas que tomam decisões automatizadas no sentido do regulamento. Tomam decisões automatizadas, mas não são de dados pessoais, portanto, em princípio, não haveria com o que se preocupar. E o último aspecto é a questão da transferência internacional de dados. É óbvio que se eu estou numa rede pública, meus dados estão onde? Eles estão, como eu disse no início, em todos os computadores que acessam aquela blockchain. E óbvio que os computadores que acessam aquela blockchain não estão só em Portugal. No caso aqui, eles estão espalhados pelo mundo. Lembrem-se que eu falei que todos os computadores em uma blockchain terão sempre uma cópia de todos os dados de todos. Portanto, é óbvio que meus dados pessoais em uma blockchain pública vão estar em Portugal, vão estar em qualquer país do mundo, e isso implica na questão da transferência internacional de dados. Por isso que eles colocam que se for armazenado numa blockchain pública, óbvio, isso é um problema para o qual não há ainda muita resposta. E mesmo se for numa blockchain privada. Quer dizer, se for numa blockchain privada, do consórcio de empresas, os dados também são transferidos de maneira internacional. De novo, vai ser mais fácil, mas o problema não é automaticamente resolvido, né? Porque o responsável pelo tratamento vai ter de seguir as ressalvas, as salvaguardas da transferência internacional de dados. Tá? Para concluir, eles colocam 4 pontos, 4 aspectos que quem vai desenvolver
quer dizer, quem vai iniciar uma nova aplicação precisa ter em mente, considerando-se os princípios, né, a ideia do Privacy by Design e Privacy by Default. Primeiro, ter visão geral do projeto, ou seja, como que aquilo que está sendo criado traz valor ao usuário, né, como os dados são usados e, principalmente, eu destaquei em itálico, se realmente precisa. Porque muita gente vai e diz: a blockchain é a solução de todos os problemas do mundo. Mas não é necessariamente. Blockchain nada mais é do que uma tecnologia para guardar dados de uma maneira diferente, mas é só isso. Então é necessário utilizar, fazendo um pequeno e rápido parênteses, no ano passado, ou 2 anos atrás, eu vi o caso de uma, quer dizer, eu vi, né, num dos cursos também, uma companhia que resolveu, que fazia, era algo que não tinha absolutamente nada a ver com moedas digitais, e ela resolveu alterar o nome dela, que era, sei lá, Papel Higiênico SA, e mudou para Papel Higiênico Blockchain SA. E aí as ações dela subiram da noite para o dia porque colocou isso daí, todo mundo achou uma maravilha. Tá? Isso não é fake news, isso é de verdade, eu não lembro o nome da empresa, mas isso ocorreu. Segunda consideração, o óbvio. Se eu trato dados pessoais em um sistema que não permite o apagamento, eu vou tentar não utilizá-lo. Ou seja, esse é o mais simples, que é evitar, então, armazenar os dados. E, se for necessário, fazer o uso completo de técnicas de ofuscação, encriptação e agregação de dados para anonimizar esses dados pessoais. Terceiro, coletar os dados pessoais off-chain, ou seja, o off-chain aqui é, eu gravo os dados em um banco de dados tradicional, entre aspas, e eu gravo na blockchain apenas o hash daqueles dados pessoais para dizer que eles são verdadeiros, porque se eu precisar alterar os dados pessois, eu altero, e depois gravo outro hash na blockchain e continua sendo verdadeiro, é o que se chama do Proof of Existence. Ou em sidechains, que é quando você tem uma blockchain principal e tem outras que são secundárias e gravam dados que não são tão relevantes assim. Ou, se ela não puder ser evitada, óbvio, coletada em blockchains privadas. E por fim, eles, óbvio, né, incentivam isso daqui, deixando claro que o RGPD não é um impedimento ao desenvolvimento de nenhum tipo de aplicação em blockchain, que quem quer fazer deve fazer, mas levando em consideração os princípios do regulamento. E aqui eu coloquei, claro, por fim, do Comitê Europeu, né, porque, enfim, como sugestão, mais tribunais e outros órgãos, porque em princípio ainda não tem nenhuma decisão, pelo menos até onde eu sei, referente a isso daqui. E aqui estão os 3, eu citei esse relatório, que é o do European Union Blockchain Observatory Forum, que todos eles estão disponíveis na internet, então acho que quem tiver interesse vale a pena. Esse aqui tem 30 e poucas páginas, esse daqui tem 10 ou 11 páginas, e esse daqui eu não me lembro agora. Que é muito bom, exatamente. Que algumas ideias todas foram tiradas daí. Tá? Então, de recomendação é isso.